Quer dizer, interessante, o que chama a atenção da gente, telespectador, a Inconfidência Mineira tinha várias personalidades dentro dela, todos da aristocracia. O simplório ali, o mais simplório, o chão de fábrica era Tiradentes. Mas sabe por que ele foi esquartejado, enforcado, aquela coisa horrorosa? Nós vamos tentar entender hoje. Quer dizer, a Inconfidência Mineira tem alguma relação com outros movimentos fora do Brasil? Né, com a independência, por exemplo, dos Estados Unidos e aí por diante. Uma conversa interessante. E para falar sobre Tiradentes, sobre a Inconfidência Mineira, o nosso convidado é o professor José Pontes Scheider, uma das cabeças brilhantes desse país. O programa Capital Secreta está no ar. Vamos dar início ao nosso programa. Na próxima segunda-feira, é lembrado aí como é 21 de abril, Tiradentes, é o dia de Tiradentes. Mas quem foi esse homem? O que foi, né, e aquele movimento que aconteceu em 1780 e pouco? Mas quem vai falar sobre isso é o professor José Pontes Scheider. Lembro mais uma vez, faço questão de falar, o professor Pontes é uma das cabeças brilhantes, não do Espírito Santo, do Brasil. Em termos de professor de história, ele conhece de cor e salteado uma das grandes cabeças do conhecimento de história. Professor, boa noite para o senhor. Boa noite, Anselmo Scandiani, boa noite, telespectador. É mais uma vez muito satisfatório estar aqui conversando sobre história, que é uma das minhas paixões, e especialmente agora que mudamos o nome para Capital Secreta, né, que acho que está muito pertinente a Cachoeiro, para conversar sobre esse assunto que é realmente muito interessante. Apesar de hoje não ser dia 21 de abril, que na verdade é o dia de Tiradentes, né? Mas hoje é 18 de abril e evidentemente é o dia que foi assinada a sentença de morte dele. 18 de abril. 18 de abril a sentença foi assinada e no dia 21 ele foi enforcado e esquartejado. Então hoje na verdade também tem um efeito simbólico, porque estamos comemorando o dia, vamos dizer assim, em que foi assinada a sentença de morte dele pela rainha Maria I, a Louca de Portugal. Então esse assunto realmente... E já hoje, desde 1890, existe o feriado de 21 de abril. Né? E essa data não é aleatória, evidentemente, né? Desde 1890, porque em 1890, se a gente lembrar bem, nós vamos perceber que é um ano depois da proclamação da República no Brasil. Em 1889, a República foi proclamada. Um ano depois, os republicanos instituíram o feriado de 21 de abril, em homenagem ao herói da pátria. Criou-se o mito Tiradentes, porque ele, Tiradentes, foi republicano, foi militar, foi anti-escravagista, e por isso os militares, comandados por Deodoro da Fonseca, que em 1889 proclamaram a República, resolveram escolher Tiradentes como o grande mito nacional, que seria o personagem que daria unidade à nação brasileira nesse novo momento da história brasileira, que era o momento da história republicana. Quer dizer, os militares derrubaram do poder exatamente o bisneto da Dona Maria I a Louca, quer dizer, a rainha portuguesa que tinha assinado a sentença de morte de Tiradentes, qualificando-o de abominável réu que praticou as infames práticas de conspiração e traição contra a coroa portuguesa em 1789. E em 1792, Tiradentes foi sentenciado à morte. Ele, como você colocou e colocou muito bem, o único do movimento da Inconfidência Mineira que foi executado. Os outros tiveram as penas abrandadas, comutadas para banimento do Brasil, tiveram as penas aliviadas para prisão perpétua ou prisão por tempo determinado, outros foram até anistiados. Mas Tiradentes, esse sim, foi o inocente, não sei se inocente, mas foi o que foi escolhido para ser punido exemplarmente, porque não era possível
naquele contexto em que vivíamos um contexto de monarquia absolutista, que alguém aqui na colônia, algum vassalo, se rebelasse contra a autoridade do rei de Portugal. E, portanto, a rainha primeira, ele, Tiradentes, foi o único, exatamente o único, que assumiu a culpa de traição, de ter participado do movimento de conspiração contra a coroa portuguesa. Os outros todos se acovardaram. Aliás, isso é até interessante porque a história de Tiradentes, aliás, quando falamos em Tiradentes, quando falamos de Tiradentes, lembramos que Tiradentes, ele era... lembramos uma imagem, a imagem de Tiradentes que lembramos é a imagem de Tiradentes muito parecida com Cristo, né? Exatamente. Os próprios militares fizeram depois questão de cristianizar a figura de Tiradentes, até porque ninguém sabe exatamente como ele era fisicamente, assim como também ninguém sabe como foi exatamente Jesus Cristo, que também a imagem que temos de Jesus Cristo é uma imagem construída imageticamente ao longo da história, pela Igreja Católica, especialmente na Idade Média. E a imagem que temos de Tiradentes também não é uma imagem real, também não representa a realidade. É uma imagem construída pelos militares, que naquele contexto, para exaltá-lo ao culto cívico nacional, transformaram-no numa espécie de Cristo cívico para a veneração do povo brasileiro. Por isso que a imagem dele é muito semelhante a Cristo. E a vida e a história dele, do julgamento e da participação dele no julgamento, vai ser associada muito à história de Jesus Cristo, nos últimos momentos de Cristo. Você tem, por exemplo, Cristo foi traído por Judas Iscariotes. Tiradentes foi traído, também foi delatado. Cristo foi vendido por 30 denários. Tiradentes também foi vendido, porque o traidor, o delator, ele delatou o movimento para conseguir perdão de suas dívidas. Cristo foi martirizado, executado a pena de morte na cruz. Tiradentes foi acovardado porque os outros não assumiram a culpa, são os novos Pedros desse movimento, que Pedro também se acovardou com Cristo. Os outros inconfidentes também se acovardaram com Tiradentes. Sem dúvida. E Tiradentes foi julgado, assumiu a culpa. Ele diz, inclusive, no processo, no inquérito que se deu para apurar os atos criminosos, quer dizer, onde foram ouvidos os suspeitos e as testemunhas do acontecimento, nos primeiros interrogatórios, Tiradentes também não assumiu a culpa. Mas, num dado momento, ele resolve tomar para si a responsabilidade do movimento. E diz, eu sou o culpado. E se tivesse 10 vidas, 10 vidas eu daria para inocentar esses homens que não têm culpa de nada. O que exatamente aconteceu? Ninguém sabe. Por que ele resolve assumir a culpa? Alguns dizem que porque ele sofreu muita influência enquanto esteve na prisão, por 2 longos anos, sofreu muita influência de um frade franciscano, Penaforte é o nome dele, do frade, que o fez ter uma reviravolta em sua consciência, e ele então resolve assumir a culpa, né? Até há historiadores que dizem que as autoridades portuguesas prenderam um revolucionário que se martirizou por uma causa, a causa da independência, e, no entanto, executaram um frade. Tiradentes havia se convertido numa espécie de frade, uma pessoa que aceitou com muita coragem, é verdade, a sua situação, a sua condição de réu confesso. Ele se confessou, ele confessou que era o culpado pelo movimento. Então tem aí o seu martírio. Ele vai ser martirizado e vai ser executado na forca e depois terá, como mandava a sentença da rainha Dona Maria I Louca, será esquartejado para que o seu corpo fosse colocado em diversos pontos do território brasileiro, do caminho que ia ao Rio de Janeiro, onde foi o julgamento e a execução, até Ouro Preto de Vila Rica, onde ele teria praticado, entre aspas, as infames práticas de conspiração, segundo a sentença que Dona Maria I redigiu, né? Então, o corpo dele foi colocado, esquartejado, partes em cada pedaço aí, até chegar ao caminho que ele percorria como militar, porque ele era um alferes, era uma espécie de que seria hoje segundo tenente da cavalaria da Tropa dos Dragões de Minas Gerais. Então, ao longo do caminho que ele percorria, ele vai ter o corpo colocado em pedaços para que todos vissem o que poderia acontecer com quem ousasse levantar
a cabeça contra as autoridades portuguesas. Né? Então, e a sua cabeça está lá, a sua cabeça deveria ser espetada numa estaca enorme e colocada no centro de Ouro Preto, para servir de exemplo. Punição pedagógica, exemplar. Ele precisava servir como modelo, como exemplo, para que a autoridade do rei não fosse questionada. Porque naquele momento, era interessante, diferente de hoje, né? A punição naquele momento, a autoridade do rei não podia ser questionada e o rei precisava mostrar poder. Então não bastava eliminar o traidor. Perfeito. Era preciso destruir o traidor. E destruir o corpo do traidor, para que todos percebam e percebessem o que acontecia, o que aconteceria com quem participasse de outros movimentos inconfidentes, conspirativos, conjuras, revoltas, rebeliões, motins contra Portugal, que era a metrópole do Brasil, que ainda era uma colônia, não era um país, era uma colônia. Né? Então, sim, pode ficar à vontade. Quer dizer, houve, antes da Inconfidência da Mineira, antes da ação de Tiradentes, por exemplo, tivemos outros movimentos? Sim, o Brasil nesse momento está pontilhado em diversos pontos do território brasileiro. Você tem movimentos de revolta contra Portugal. Isso pipocou pelo país, é isso? Pelo país, pela colônia, né? O grande problema, professor, que me parece que naquela época, 1789, quer dizer, não é uma coisa como é hoje, que você tem o rádio, você tem a internet, você se comunica tudo muito rápido. Naquela época era uma coisa muito mais difícil. Muito quer dizer, difícil. Existia esse movimento aqui, existia um movimento, vamos imaginar que lá em São Paulo, o outro estava no Rio Grande do Sul, tudo separado, ninguém sabia o que estava acontecendo. Quer dizer, quando chegava a notícia de um estado para o outro, demorava assim, meses. Quer dizer. Você está fazendo uma colocação que me dá condições de dizer o seguinte: realmente o tamanho do Brasil, não havia articulação entre esses movimentos. Articulação, eu digo assim, articulação de comunicação entre eles. Até porque eles aconteceram em diversos lugares, como você lembra, e em tempos diferentes. Eles não acontecem ao mesmo tempo, não são sincrônicos. Você tem, por exemplo, esse movimento da Inconfidência Mineira, e por isso talvez ele seja tão lembrado e reverenciado, e por isso Tiradentes, porque foi um dos seus protagonistas, seja tão lembrado também, é porque esse movimento foi o primeiro movimento que aconteceu no Brasil que vai pôr em xeque o domínio de Portugal sobre o Brasil. Por isso que ele, Tiradentes, é chamado de o Marte da Independência. Ele é codinominado o Marte da Independência. Veja, o próprio nome Marte, o martírio, lembra também Cristo. Tudo está ligado, está associado. Então, esse foi o primeiro movimento. Então, ele tem um efeito simbólico muito grande. Quer dizer, Tiradentes foi o primeiro brasileiro a morrer por uma causa nobre, que é a causa da liberdade e da independência. Agora, depois da Inconfidência Mineira, que na verdade foi um evento, uma coisa interessante, que é algo que aconteceu e não aconteceu ao mesmo tempo. Porque a Inconfidência Mineira não chegou às vias de fato. Foi um movimento que foi abortado, vamos dizer assim. Ficou no campo dos planos, dos planejamentos, dos projetos, da intenção. Porque ele foi desarticulado, ele foi desconstruído assim que houve a traição. Os delatores entregaram, os delatores que também participavam das reuniões de conspiração, eles entregaram os colegas, os companheiros, para as autoridades portuguesas na época. Que ganhasse o perdão. O perdão, e não só o perdão. Aliás, havia leis no Brasil colônia, especialmente em Minas Gerais, estimulando a delação. Os dedos duros, eles tinham premiações, porque havia uma prática comum de sonegação de impostos, de contrabando de ouro e diamantes, de descumprimento das leis. Né? Então as autoridades portuguesas, para melhor policiar, vigiar e controlar a região da mineração, havia leis estimulando a delação, que o delator era premiado, não só no caso do Silvério dos Reis, que foi premiado com o perdão das dívidas, também com prêmios. Ele ganhou uma fazenda, ele teve como prêmio também uma fazenda. Mas você ganhou o título de nobreza mais tarde, me parece, ou não? Isso eu não sei. Mas é possível que tenha havido, porque também era uma forma de premiar os delatores, dando a eles títulos de nobreza, ou passavam a ser membros da Ordem de Cristo, que era uma ordem também nobiliárquica. Então você tem aí, religiosa nobiliárquica, né? Então você tem aí realmente
premiações para os delatores. Então, no caso da Inconfidência Mineira, isso, né? E você tem outros fatores que vão levar outras regiões do Brasil também a se rebelar. Quer dizer, no ano da morte de Tiradentes, em 1792, aliás, 2 anos depois, vai acontecer no Rio de Janeiro uma outra Inconfidência, a chamada Inconfidência Carioca ou Fluminense. Algum tempo depois, em 1798, na Bahia, vai ter a chamada Inconfidência Mineira ou Conjura dos Alfaiates. Ok, professor, deixa eu chamar um intervalo que a gente Perfeito, vai vamos lá. Poder dissecar cada uma dessas. Vamos dissecar esses movimentos. Deixa eu chamar o intervalo que a gente discute com mais calma. Bom, vamos para um rápido intervalo. Hoje é sexta-feira, tem dentro do comentário de hoje, quem participa é o economista e diretor do Instituto Futura de Pesquisa, do Orlando Calimã. Calimã fala por telefone. Calimã, boa noite, hein? Boa noite, ouvintes. Hoje vamos falar sobre uma questão que está se tornando uma preocupação central em praticamente todo mundo, que é a questão da alimentação, que a gente chama de segurança alimentar em escala global. Já está bem noticiado, inclusive na imprensa internacional, de que o mundo passa por uma crise de oferta de alimentos. Essa crise ela vem em decorrência, de um lado, pelo aumento da demanda. Houve, de certa forma, um crescimento do número de pessoas que passaram a se alimentar melhor, principalmente países da Ásia, Índia, China, e países também da América Latina. O próprio Brasil apresentou crescimento de demanda por alimentos em função de que populações que antes estavam marginalizadas ou estavam em nível de pobreza que não permitia se alimentar adequadamente, passaram a se alimentar melhor agora. Então esse aumento da demanda em escala global não foi acompanhado por um aumento da oferta, ou seja, de quem produz, ou dos países que produzem, né? Adicionado a isso, alguns pontos de crise de oferta também aconteceram por conta de problemas climáticos, né? A Austrália é o exemplo mais claro, que é um país que normalmente fornece o que a gente chama de commodities alimentares, né, que são produtos consumidos e transformados em produto final para o consumo das pessoas, nos seus respectivas famílias, né, no prato do dia a dia, como trigo principalmente, ou mesmo soja, e também a Ucrânia teve problema com oferta de produtos. E agora a gente tem um outro fator que está afetando os preços dos alimentos, que é um movimento especulativo, por conta de que alguns fundos de investimento, principalmente americanos, que sofreram perdas com a explosão da bolha imobiliária, né, que aconteceu no ano passado, agora estão investindo em commodities alimentares no mercado futuro, na expectativa de que estoques baixos de alimentos hoje provavelmente faria com que os preços dessas commodities continuassem a subir e provavelmente daqui a um ano estariam acima do que está hoje. Então esses fundos, eles compram a termo, ou seja, eles compram papéis para entrega futura desses produtos, na expectativa de que lá na frente, logicamente, vão ganhar um bom dinheiro. Então nós temos hoje um problema já de segurança alimentar. Alguns países já se movimentam para fazer contratos bilaterais, inclusive até o Brasil está buscando esses contratos. A Índia, por exemplo, ela está operando no sentido de garantir fornecimento dessas matérias-primas alimentares, com contratos com países fornecedores, está buscando contato com o Brasil. A Ucrânia, com a Líbia e outros países também já estão tentando assegurar o fornecimento desses produtos. No limite, já se prevê prováveis conflitos futuros, né, em razão dessa briga por alimentos, né, que é um cenário muito, muito preocupante, e que, logicamente, em escala global tem que encontrar soluções. Atenção!
A concorrência não tem como cobrir a promoção da Clique Gás. Gás a R$ 33,90. E na compra você ganha um pacote de arroz ideal 5 quilos tipo 1. Clique Gás 3521-2008. O B25 é um partido democrata comprometido com a ética e com o desenvolvimento. Como aliado do governo Paulo Tundo, anunciamos a abertura de uma nova pista na rodovia que liga o BNH ao Trevo de Castelo, atendendo aos alunos da Escola Técnica e das Faculdades de Direito e Administração. E em breve falaremos sobre o Hospital da Aquidabã e do viaduto no Trevo do bairro IBC. Bom, de volta ao programa Capital Secreta. O convidado hoje é o professor José Pontscheider, é professor de História. A conversa hoje aqui é a respeito de 21 de abril, que é na próxima segunda-feira, é feriado nacional. O programa antecipa essa discussão para falar um pouquinho para você, telespectadora. É muito comum você ouvir falar em Tiradentes, sou Joaquim José da Silva Xavier. É isso, né? Joaquim José da Silva Xavier, quer dizer, aquela história. Sim, mas quem foi? Muita gente estudou, mas não lembra mais. O que representou aquele movimento? Por que aconteceu o movimento? Quando chamamos o intervalo aqui, o professor estava falando que veio a Inconfidência Mineira e logo na sequência, quer dizer, depois nós vamos discutir. Bom, vamos lá então, vamos voltar para a Inconfidência Mineira. O senhor disse que logo, quer dizer, abafou, a Inconfidência Mineira foi abortada porque foi delatado. Todos do movimento foram, digamos assim, punido de forma branda, vamos chamar assim, e o único que sofreu foi Tiradentes. Podemos falar que o Tiradentes, porque ele talvez não tinha não era de família tradicional, quer dizer, podemos dizer que foi uma das causas, foi essa. Porque a maioria ali era tudo família de poderosos. É bom você dizer isso, frisar isso, porque esse movimento da Inconfidência Mineira, ele é tido como um movimento de elite, realmente, efetivamente, um movimento de elite. Quem participa, os cabeças, os principais protagonistas do movimento são mineradores, são funcionários da coroa, são autoridades metropolitanas, né? São padres, são poetas intelectuais, né? São homens de posses, que têm minas, que têm escravos, né? São juristas, né? O caso de Cláudio Manuel da Costa, ele era jurista, né? E o único que tem uma situação econômica menos favorecida é o Tiradentes, que ao longo de sua vida ficou órfão muito cedo. Aos 5 anos perdeu a mãe, aos 8 anos perdeu o pai, e depois exerceu várias funções, né? Resolveu sua vida sendo mascate, comerciante ambulante, trabalhou em mineração, para ganhar algum dinheiro, passou a exercer a função de dentista prático, né? O Tiradentes, daí o nome Tiradentes, é um apelido, né? Um dentista prático. E, por fim, ele acaba entrando na corporação e vai galgar algumas patentes até chegar a ser alferes, né? Mas ele não tinha uma condição, socialmente dizendo, muito boa, né? Aliás, uma das razões, segundo alguns historiadores, por ele ter entrado no movimento, porque na verdade todos somos movidos por interesses, né? De diversas naturezas, né? E o Tiradentes, segundo um historiador inglês, um brasilianista é um historiador estrangeiro que escreve sobre o Brasil. E esse historiador inglês, chamado Kenneth Maxwell, ele escreveu um livro em 1973 chamado A Devassa da Devassa. O que é a devassa? Devassa é o inquérito que investiga um ato criminoso através de interrogatórios, de suspeitos e testemunhas. Uhum. Então, naquela época chamava-se devassa, hoje a gente chama de inquérito, hoje. Devassa. Então ele vai fazer uma devassa da devassa do julgamento de Tiradentes. E ele vai chegar à conclusão que todos os que estavam envolvidos na Inconfidência, todos os chamados inconfidentes, a próprio nome diz inconfidentes, pessoas não confiáveis para o governo português. Quem botou esse nome, Inconfidência, foi a coroa portuguesa, porque esses homens não são confidentes, não são confiáveis, são não confiáveis, são inconfidentes. Ele vai dizer que quem estava envolvido, os principais personagens, estavam envolvidos por quê? Porque estavam devendo à coroa portuguesa. Porque você lembra que, deve lembrar que a mineração
naquele momento, está em queda. Quer dizer, o ciclo da mineração... O Brasil foi naquele momento, no século XVIII, um grande exportador de ouro, né, e diamantes. Mas nesse momento específico, ao longo de todo o século XVIII, desde 1700, o Brasil vem tirando ouro. O auge da produção foi em 1750, mas depois de 1750 a produção de ouro veio caindo. Né? E em 1789, quando acontece a Inconfidência, existem muitos impostos a serem pagos e o ouro é escasso. Não se está mais se extraindo ouro. E todos esses que participam estão endividados com a coroa portuguesa. São pessoas que devem aos cofres reais. Né? Então o que acontece? Tiradentes, segundo esse historiador Kennedy Maxwell, a motivação dele não era dívida, mas era o fato de que ele tinha sido prejudicado nas promoções na corporação militar. Por 4 vezes ele se sentiu prejudicado porque não foi promovido na corporação, uma das broncas em detrimento dele de outras pessoas. Perfeito. Né? Então ele vai entrar no movimento porque tem interesse e tem uma espécie de ódio das autoridades portuguesas porque não o promoveram e ele achava que merecia ser promovido. E, no entanto, não foi promovido. Então, esses interesses particulares, essas pessoas de bem-nascidas, pessoas bem situadas, a nata da sociedade mineira, vai conspirar contra Portugal quando, em 1787, o governo português, a Dona Maria I, ela manda para o Brasil um novo governador das Minas que veio com uma missão. 2 pontos. Ele veio cobrar os impostos devidos. Ele veio cobrar os impostos atrasados. Ele veio cobrar as dívidas dos sonegadores e punir os contrabandistas. Ele veio para cercar a prática ilícita de sonegação e de contrabando. Quando então ele chega, em 1787, começa o movimento, esses que estavam devendo, essa elite bem-nascida, esse grupo bem-nascido, vai começar a conspirar. O que podemos fazer para nos livrarmos de Portugal? Ora, o que fazer? A independência. Quer dizer, como é que chamou essa autoridade? O Visconde de Barbacena. Quer dizer, o Visconde de Barbacena veio para o Brasil para cobrar o quinto e a derrama, foi isso? Porque eram os principais impostos, né? Exatamente. O quinto e a derrama eram os principais, haviam vários impostos, mas o quinto era, 20% de toda a produção de ouro devia ser entregada aos cofres reais, através das casas de fundição, onde o ouro era quintado, era fundido e quintado, ou seja, cobrado imposto. E você tem, em 1750, o secretário de Estado, o primeiro-ministro português, o Marquês de Pombal, na época ainda reinava em Portugal Dom José I, pai de Dona Maria I, o Marquês de Pombal vai instituir a chamada derrama, a cota mínima, ele vai instituir que por ano teria que chegar a Portugal pelo menos 1.500 quilos de ouro. E quando não completasse a cota mínima anual, as autoridades portuguesas teriam o direito de decretar o que chamavam de derrama, a cobrança forçada de impostos e de contribuições para completar a cota mínima de 1.500 arrobas, de 100 arrobas por ano, que daria 1.500 quilos de ouro. Né? Então, se as autoridades decretassem a derrama, todos que viviam na região mineradora teriam que contribuir de alguma forma para poder completar a cota de 1.500 quilos de ouro. Então, esses homens se sentiram sufocados, né? Sufocados. Por Portugal. Sim. Havia uma extorsão fiscal muito intensa e, ao mesmo tempo, a produção de ouro estava caindo, exaurida. Então você tem aí um desequilíbrio entre o que é produzido e o que é cobrado de impostos, o que vai levar à rebelião desse grupo de elite na região mineradora. Portanto, é um grupo, um movimento de elite, essencialmente elitista, né? E, lógico, você vai ter depois outros movimentos, como eu falei, que são de caráter mais popular, como é o caso da Inconfidência Baiana, de 1798. E logo na sequência, em 1801, tem a conjura dos Suassunas, lá em Pernambuco. Depois você tem em 1817, lá em Pernambuco também, a chamada Insurreição Pernambucana, que tinha propósito também de lutar contra Portugal. Aliás, nesse movimento participou um capixaba, participou um cidadão que nasceu aqui em Itapemirim, que depois virou também herói capixaba, que é Domingos José Martins, que também foi martirizado, ele foi fuzilado
em 1817 lá na Bahia, apesar do movimento ter sido em Pernambuco, mas o fuzilamento foi na Bahia. E depois virou herói aqui no Espírito Santo, né? Mas todos esses movimentos, é preciso que se diga, e a Inconfidência Mineira foi o primeiro movimento, estão situados num contexto de insatisfação contra Portugal. Na verdade, os próprios movimentos, eles são sintomas, são sinais de que as relações entre Brasil e Portugal não estavam boas, estavam estremecidas. Ou seja, estou dizendo que, por causa desses movimentos, o sistema colonial português está em crise, né? O que vai depois culminar em 1822 com a independência do Brasil, mas não protagonizado por um brasileiro, mas por um português, por incrível que pareça. Em 1822, o movimento da Inconfidência Mineira, do qual o Tiradentes é o protagonista. Tiradentes é chamado Mártir da Independência, e o movimento da Inconfidência Mineira é considerado o precursor da independência do Brasil, mas na verdade a independência do Brasil vai ser um movimento feito por um português que foi Dom Pedro, depois coroado Dom Pedro I, imperador do Brasil. Quer dizer, isso são coisas da história, né? São as conjunturas que vão levar a esse acontecimento. Mas também é legal que se destaque que o movimento internacional que serviu de inspiração, de modelo e de inspiração para o movimento da Inconfidência Mineira foi exatamente a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, né? Em 1776, as 13 colônias inglesas da América do Norte, que depois viriam a se formar em Estados Unidos, se tornaram independentes. E isso foi importante porque foram as primeiras colônias a romperem vínculos com a metrópole europeia, no caso a Inglaterra. E isso serviu de inspiração para o movimento da Inconfidência Mineira. Aliás, vamos ter nesse movimento um estudante brasileiro que estava na França em 1787, ele vai escrever uma carta pedindo para o Thomas Jefferson, que era embaixador dos Estados Unidos na França, pedindo apoio dos Estados Unidos para o movimento de independência no Brasil, para o movimento de Inconfidência Mineira. E, diplomaticamente, Thomas Jefferson vai dizer que não tinha condições, porque os Estados Unidos eram uma nação muito jovem, não tinha condições de ajudar um movimento aqui na América do Sul contra Portugal. Até porque os Estados Unidos, ele diz isso na carta, os Estados Unidos tinham boas relações com Portugal. E há até quem diga mais, há até quem diga que o Thomas Jefferson, que foi um dos redatores da Declaração de Independência das 13 Colônias, o Thomas Jefferson teria, numa de suas viagens entre França e Estados Unidos, teria passado em Portugal e alertado o governo português de que estava havendo uma movimentação aqui no Brasil contra Portugal. Mas isso não há comprovação documental, há apenas especulações de historiadores. Mas, de qualquer forma, quem comandava mesmo o grande poderio naquela época ainda era a Inglaterra, né? A Inglaterra, nesse momento, nesse contexto de final do século XVIII e início do século XIX, é a maior potência. Quer dizer, ela ficou como a maior potência do mundo por uns bons anos. Bom, até porque depois que vem subindo os Estados Unidos, que vem crescendo. Exato. A Inglaterra, do final do século XVIII, quando faz a sua Revolução Industrial, até início do século XX, quando acontece a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra é a grande potência mundial. Depois vai começar a perder poder na Primeira Guerra Mundial, no entre guerras e na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra perde seu poder de fogo, vamos dizer assim, né? E os Estados Unidos se elevam como potência mundial. Okay. Né? Então a Inconfidência Mineira, tem Inconfidência Mineira, mas tem um outro nome, Conjuração Mineira. Quer dizer, mesma coisa. Isso. Quer dizer, isso foi um movimento, quer dizer, o brasileiro, o povo já insatisfeito, né? Com essa forma dos portugueses de lapidar o patrimônio nosso, quer dizer, levando isso embora, vai criando uma revolta no povo brasileiro, né? Quer dizer, e os impostos escorchantes levaram, quer dizer, os brasileiros a se movimentar e criar esse movimento. Exato. Que foi a Conjuração Mineira. Agora você vê que Mas a base é a insatisfação do povo para com Portugal. E especialmente, como você disse, não é do povo, mas da elite mineira. Sim. Porque era quem devia mais aos cofres. Mas a elite sempre esteve na frente, né? Quer dizer, na verdade, no Brasil sempre foi assim. Quer dizer, você vê que a própria proclamação de independência é proclamação, se não me engano. Sim, Teodoro, você tem movimentos que frequentemente são liderados por grupos de elite, né? No caso, por exemplo, da Inconfidência Mineira, é legal destacar isso. Porque a Inconfidência Mineira, os inconfidentes, eles não eram homogêneos. Havia divisões de tarefas e funções entre os chamados inconfidentes, né? Você tinha aqueles que eram os ideólogos, os que pensaram o movimento,
que organizavam as reuniões, planejando como iria se dar o movimento contra Portugal. Você tem os propagandeadores, aqueles que ficaram com a responsabilidade de divulgar o movimento e aliciar adeptos para o movimento. Você tem as pessoas encarregadas de acumular armas, né, para o movimento. Inclusive o próprio Tiradentes, ele vai ser útil. Por que Tiradentes entra nessa história? Porque o Tiradentes, por ser militar, ele poderia, e frequentemente ele fazia o trajeto entre Ouro Preto e Rio de Janeiro, que era a capital da época, né? Ele frequentemente fazia esse trajeto por sua própria função, da corporação da Tropa dos Dragões, como alferes. Então ele poderia trazer do Rio de Janeiro, contrabandeado, armas para Minas Gerais, para Ouro Preto, sem levantar suspeitas. Então Tiradentes, ele vai ter uma função muito clara. Além de aliciador, ele era... Porque alguns dizem que, na verdade, Tiradentes ele falava demais, mais o que devia e o que não devia, né? Ele era um falastrão, né? E segundo alguns, isso vai prejudicar também o movimento. Mas ele, então, seria também essa pessoa encarregada de trazer armas do Rio de Janeiro para Ouro Preto. Para quê? Aí eu vou chegar à sua pergunta. Porque esse grupo de elite estava pensando em utilizar-se do povo para atingir os seus objetivos. Como assim? A ideia era, no dia que o Visconde de Barbacena, que era a autoridade portuguesa, decretasse a derrama, ou seja, a cobrança violenta de impostos atrasados, e que atingia a todos, nesse momento o povo estaria mais revoltado, turbulento, contra as autoridades portuguesas. Era insuflar o povo. Era insuflar o povo. Então, nesse momento, armas seriam distribuídas para a população, para que todos pudessem lutar contra as autoridades portuguesas. E ao mesmo tempo, e é importante também que se diga que esse movimento, como você disse agora há pouco, ele era regionalizado, as comunicações eram difíceis. Há alguns que dizem que os mineiros tinham a intenção de enviar mensageiros para a capitania de São Paulo, a capitania do Rio de Janeiro e para outras capitanias, para poder estimular a adesão ao movimento. Isso é uma visão. Outros já dizem que não, que na verdade a Inconfidência Mineira foi um movimento muito situado, muito localizado, muito pontual. Não tem nada disso de que o movimento da Inconfidência Mineira foi um movimento pela independência do Brasil. Não. A ideia era libertar Minas Gerais. E não, na verdade, o Brasil. Até porque não existia ainda a ideia de Brasil. O Brasil não era um país, não era uma nação, não era ainda um Estado constituído. Mas o Brasil era uma colônia formada por partes, capitanias, que pouco tinham relações entre si. Mas naquela época também não tinha o desejo, o espírito de transformar o país numa república. Sim, por isso a ideia, o projeto deles era o quê? Proclamar a independência, instituir no Brasil uma república nos moldes que foi implantado nos Estados Unidos. Perfeito. Em 1787, 2 anos antes da Inconfidência Mineira acontecer aqui. Era a ideia deles instituir São João del Rei como capital de Minas Gerais e do Brasil supostamente independente, se é que havia essa ideia de Brasil independente, mas pelo menos depois vai se dizer que era um projeto de Brasil, mas na verdade não era no momento que acontece. Você tem a ideia de, muito importante no projeto deles, perdoar todas as dívidas, né? E uma das coisas que mais se condena nos Inconfidentes Mineiros é que eles não colocaram em seu projeto da nova sociedade pós-independência a abolição da escravatura, o que vem comprovar que o movimento era de elite, porque praticamente todos os envolvidos eram proprietários de escravos, inclusive Tiradentes. Ok. Porque ele vai ter seus bens confiscados, e entre os bens que confiscaram de Tiradentes também terá lá alguns escravos. Que pelo que eu entendi também, dentro desse movimento, a intenção era se libertar de Portugal, mas que todos tivessem, quer dizer, não haveria um governador, quer dizer, todos seriam, trabalhariam em prol do país e todos usariam a arma, quer dizer, cada um cuidaria, não haveria um exército, para falar a verdade. Eu queria que você explicasse depois. Vamos para um rápido intervalo e nós voltamos já já.
A Caixa Econômica Federal deve lançar no mês que vem edital para a formação de cadastro de reserva para o cargo de técnico bancário. O concurso será destinado para candidatos com nível médio e a taxa de inscrição prevista é de R$ 23. O salário é de R$ 1.244. A previsão das inscrições sejam de 9 a 24 de abril. Atenção! A concorrência não tem como cobrir a promoção da Clique Gás. Gás a R$ 33,90. E na compra você ganha um pacote de arroz ideal 5 quilos tipo 1. Clique Gás 3521-2008. A programação da TV Sul é uma programação direcionada para nossa gente. São programas totalmente regionalizados para que o telespectador do sul do estado possa participar ao vivo dos programas. Fique ligado na TV Sul, a nossa TV. De volta ao programa Capital Secreta. Olha, esse é o último bloco do programa, 8h50 da noite. Você que está ligando o televisor agora, chegou na sala agora. A discussão aqui hoje é a respeito de 21 de abril. Na próxima segunda-feira é lembrado, 21 de abril é lembrado como o dia de Tiradentes, talvez o maior mártir, né? O grande herói brasileiro. Na verdade, é o grande herói, né, professor? É o grande herói, pelo menos foi transformado em grande herói nacional, né? Porque ele... foi levado assim, depois, como eu já disse agora há pouco, depois da Proclamação da República. Então ele foi elevado à condição ao panteão dos heróis nacionais. Ele é, sem sombra de dúvida, o mais venerado, o mais lembrado, o mais da história do Brasil. Né? Uhum. E, aliás, também talvez até porque, em função dessa associação que eu disse no início da nossa conversa, em relação dele com a fisionomia, a aparência de Cristo, né? Uhum. Isso também contribuiu para poder divulgar a imagem de Tiradentes e o que ele representa, né? Ou o que ele passou a representar depois que foi elevado à condição de herói nacional. Porque por longo tempo, Anselmo, é interessante dizer isso, por longo tempo o Tiradentes foi considerado na história do Brasil um personagem maldito, né? Em que momento foi isso? Foi exatamente entre a sua execução, em 1792, e oficialmente até 1889. Que nesse período, veja bem, nesse período de 1792, na sua execução, o enforcamento dele, até 1889, governou o Brasil a família Orleans e Bragança. Uhum. Quer dizer, Dona Maria I, a louca, assinou sua sentença de morte. Deu clemência para os outros inconfidentes, trocando suas penas, abrandando suas penas, e mandou executar o réu confesso, o único que assumiu a culpa, Tiradentes. Então, daí até a proclamação da República no Brasil, você vai ter quem? O filho de Dona Maria I, Dom João VI, que com a demência de Dona Maria I assume a regência do Império Português e depois, aqui no Brasil, vai ser coroado rei de Dom João VI. Né? Em 1817 ele vai ser coroado. Depois você tem o filho de Dom João, que é Dom Pedro I, o que proclamou a independência e governou por 9 anos o Brasil. Reinou por 9 anos até 1831. Depois você tem o segundo reinado, quer dizer, entre o primeiro reinado e o segundo, o período regencial, mas a partir de 1840, Dom Pedro II, que é bisneto de Dona Maria I. Uhum. Então você tem, durante todo esse período, Tiradentes como uma figura menor, esquecida. O Tiradentes, vai ser resgatado em 1870, a partir de 1870 aproximadamente, pelo menos assim, um marco, se a gente pode frisar um marco na história, em que vai se lembrar que existiu Tiradentes e vai se começar a reestudar essa figura. Mas isso aqui é na proclamação já? Pois é. Vamos chegar lá. Em 1870, começa a crise do Império Brasileiro, a crise da monarquia e, portanto, a crise da manutenção da família real Orleans e Bragança no Brasil. Então, a partir de 1870 até 1889, temos uma longa crise. E nessa longa crise, você tem movimentos abolicionistas para acabar com a escravidão no Brasil. Você tem o início da formação de partidos republicanos,
formou-se em 1873 o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. E você tem o fim da Guerra do Paraguai, que vai dar prestígio aos militares. Então pega esses três elementos. Campanha abolicionista, você tem a mobilização dos militares, que passarão a ser republicanos, né? E você tem aí a formação de partidos republicanos no Brasil. Ou seja, tudo o que Tiradentes representa. Ele foi abolicionista, ele foi republicano e era militar. Então, a partir desse momento, vai se reconstruir e vai se ressuscitar a figura daquele que era até então um personagem maldito porque tinha traído a família Bragança. A partir desse momento, vão se começar a se formar os clubes republicanos, e muitos deles, inclusive no Rio de Janeiro, tinham o nome de Clube Republicano Tiradentes. Então, vai se começar a se falar novamente em Tiradentes. Aliás, vai começar a se falar em Tiradentes no aspecto positivo. Vai se começar a exaltar o lado bom do Tiradentes e se esquecer o que se considerava como o lado negativo dele. Perfeito. Os militares chegam ao poder derrubando o bisneto da Maria I Louca. Proclama a República. Proclamada a República, é necessário de ter um herói, porque uma república, uma nova fase na história brasileira, precisa de um herói para ser cultuado. Não se faz uma república sem heróis, porque se fossem heróis naturais, até se pensar em transformar Marechal Deodoro da Fonseca em herói. Só que ele estava envolvido em sérios problemas, muitos não gostavam dele. Ele, inclusive, era monarquista até um minuto antes, né? E tinha também uma tendência autoritária. Então você tem alguns personagens que poderiam ser candidatos a heróis. Até porque eram veteranos da Guerra do Paraguai, eram militares e veteranos da Guerra do Paraguai, mas quem, por exemplo? Por exemplo, Duque de Caxias. Caxias. Mas ainda Caxias não tinha o perfil para ser herói nacional, né? Vai ser elevado um pouco depois, já tinha sido condecorado, né? Inclusive com o título de nobiliárquico de Duque de Caxias e tal, mas a figura de Duque de Caxias só vai ser recuperada pela história brasileira em 1930, quando Getúlio Vargas está no poder. É quando Caxias vai ser recuperado como herói nacional, né? Vai se pensar em Floriano Peixoto, que era chamado o Marechal de Ferro, mas também ele tinha problemas, divergências políticas, então ele também não servia para ser herói nacional naquele momento. Hoje não. Floriano Peixoto é chamado o Marechal de Ferro, que pacificou o início da República, tinha vários movimentos de contestação à República, né? Você tem aí o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o proclamador da República. Hoje sim são heróis nacionais, né? Mas heróis menores se comparados a Tiradentes. Sem dúvida. Agora, você tem ainda Duque de Caxias, que também hoje é chamado o pacificador do Império, mas só vai ter esse título depois. Naquele momento, final do século XIX, e no momento imediato à proclamação da República, o único personagem que se tem, ou passou a ter um caráter nacional e foi investido, foi sagrado como herói nacional, foi Tiradentes. Tanto é que já em 1891, e 90, como eu falei, um ano depois da proclamação, já é instituído o Dia do Tiradentes. E é interessante que aí, nesse momento, é que vai se começar a cristianizar a imagem dele, né? E, passado o tempo, em 1964, quando os militares deram um golpe, em 1964, porque os militares sempre vão estar interferindo no processo político brasileiro, fazendo golpes, conspirando, né? Os militares vão estar sempre, que se consideram salvadores da pátria, porque foram formados assim em suas academias num espírito de salvacionista, um espírito salvacionista. Então, em 64, os militares vão interferir mais uma vez na história do Brasil, dando um golpe, derrubando um presidente legitimamente eleito e implantar uma ditadura. Um dos primeiros atos dos militares, qual foi? Foi instituir, por decreto, a obrigatoriedade de se colocar nas repartições públicas o retrato de Tiradentes. Assim como tinha o retrato do presidente, o retrato do Tiradentes. Por quê? Militar. E barbudo. Vão manter a barba. Porque, na verdade, há quadros de Tiradentes, o acervo iconográfico, imagético
de Tiradentes, há quadros em que Tiradentes aparece com barba feita, cabelo curto, né? Um quadro que foi feito em 1937, durante a ditadura de Vargas, mostra Tiradentes fardado e sem barba, né? No entanto, os militares, em 1964, optaram por manter Tiradentes barbudo e não fardado, vestido de túnica. Perfeito. Para a semelhança a Cristo. Para manter a imagem de um herói que se martirizou, que sofreu, que sacrificou a própria vida por uma causa nobre, no caso, a causa da liberdade. Então, Tiradentes vai ter esse histórico aí, porque é importante dizer que os heróis não têm vida tranquila na história, porque ora eles são heróis, ora não são, de acordo com as conveniências e as circunstâncias políticas, as conjunturas de momento, né? Então é importante que se diga que hoje nós, a nação brasileira, cultuamos Tiradentes, quase como dia de São Tiradentes, né? Quase que um santo cívico, um herói nacional. E, de fato, guardadas as devidas considerações, para o bem ou para o mal, é um personagem enigmático, significativo, que tem o mérito de ter levado às últimas consequências uma causa, o sonho da liberdade. Quer dizer, a centelha foi exatamente dessa liberdade do Brasil, do país. Exatamente. Exatamente. A centelha começa... Começa aí. Ele, na verdade, o que vai acontecer é que ele, no julgamento, nos inquéritos que ele sofreu aí, alguns perguntam, por que ele mudou de opinião? Por que no primeiro inquérito ele não assume a culpa, no segundo ele assume? Há aqueles que dizem, inclusive o próprio brasilianista que eu citei agora há pouco, Kenneth Maxwell, que é até provável que ele tenha tido ou tenha sido torturado nos processos. Os outros se acovardaram. Um, inclusive, apareceu morto na cela, que é o Cláudio Manuel da Costa, era um poeta. Nos primeiros momentos que os Inconfidentes foram presos em Ouro Preto, Cláudio Manuel da Costa teria feito um depoimento em que ele acusa os outros companheiros. E também se denuncia, se autodenuncia. Então, mandaram matar. Há uma suposição, uma hipótese, de que Cláudio Manuel da Costa teria sido assassinado na cela. Não tinha se suicidado. Ele foi suicidado, ele foi assassinado. Queima de arquivo, porque ele teria denunciado os outros. Feito isso, Cláudio Manuel da Costa tendo sido eliminado, Tiradentes vai assumir a culpa nos inquéritos finais. Por quê? Foi torturado? Teve um excesso de patriotismo? Realmente foi feita uma lavagem cerebral, franciscanos, pena forte, e ele se convenceu e tomou consciência e resolveu assumir o martírio, inclusive perdoou o seu carrasco. Perdoou o seu carrasco e, segundo alguns, beijou os seus pés. E diante da forca ele levou um crucifixo e teria ido murmurando, conversando, lamentando e orando. E na cruz o padre, o frade, deu a cruz para ele beijar e ele olha para o céu dizendo, cumpri minha missão. Exatamente como o martírio de Cristo. Então esse é o herói que nós aí temos para cultuar o feriado, dia 21 de abril, na próxima segunda-feira. Não é apenas um feriado nacional, mas merece ser celebrado, lembrado, não acriticamente, precisamos fazer a crítica. Né? O homem tem defeitos, podemos falar aqui alguns e muitos defeitos dele, processo contra ele de ter deflorado uma jovem em Minas Gerais. Ele teve 2 filhos, parece. Não cumpriu algumas promessas com uma menina de 14, 15 anos, tá? Mas isso aí, diante do seu heroísmo e diante das circunstâncias políticas históricas, fica apagada no tempo. Nós exaltamos os lados positivos e, às vezes, esquecemos os lados considerados negativos, e que precisam ser estudados também, porque um herói não é santo. É um homem como eu, como você, qualquer. Como outro qualquer. Professor José Pontes Scheider, professor de História, aprendemos bastante sobre 21 de abril, sobre Tiradentes. Boa noite para o senhor. Boa noite a todos. Satisfação. Grato vindo ao programa. Para você também, telespectador, um bom início de final de semana. Nós temos um encontro marcado na segunda-feira com o nosso jornal. E os programas também. Estamos aqui com os programas na próxima segunda-feira. Até lá, hein? Esqueci de dizer bom feriado.